Beleza, pessoal, a gente vai passar aqui então algumas explicações sobre os gráficos que são disponibilizados no Retina Web, tá? Essa apresentação é sobre os dados de vibração, então os dados coletados pelo espectro, e depois a gente fala um pouquinho sobre dados elétricos. Bom, só uma pequena introdução sobre o valor lido pelo espectro, né? Então o valor lido pelo sensor é a gente chama de time waveform, né? Que é esse conjunto de senoides, né? Aqui na imagem a gente pode ver que são 3 senoides, né? Então, por que 3 senoides? O sensor é triaxial e ele vai fazer a leitura na horizontal, vertical e axial, tá? Olhando para o sensor ele tem a marcação de eixos, né? Então ele vai estar X, Y e Z, onde a antena é o nosso eixo Y, que corresponde ao vertical, o eixo Z é o axial, né? Ele seria na frente do sensor, e o eixo X, que corresponde ao horizontal, seria aí à direita ou à esquerda, dependendo da posição do sensor, né? Então ele faz essa leitura do espectro em G, então em aceleração, e depois a gente se utiliza das transformadas de Fourier, né, ou como são conhecidas, né, também a FFT, que é Fast Fourier Transform, onde os analistas, através aí da avaliação dos picos, definem as falhas dos equipamentos. Bom, então primeiro a FFT de aceleração. A FFT de aceleração ela vai ser encontrada dentro do Retina nos gráficos dinâmicos, né? E por que é um gráfico dinâmico? Porque a gente aplica o cálculo em cima do sinal em função do tempo, né? Então a aceleração é a aplicação da FFT direta sobre a senoide, né? E aí, como vocês podem ver, né? Aquela senoide, que é uma onda, ela é traduzida em picos, né? Cada pico desse é uma amplitude, que é a amplitude daquela onda, pela frequência que aquela falha ou que aquela onda se traduz, né? Então, cada pico desse aqui é uma parte daquela senoide traduzidas em frequências. Dependendo de onde essa amplitude levanta, o analista consegue dizer uma falha. Lembrando que a gente só consegue fazer predição de falha nos gráficos dinâmicos, tá? Para aceleração, as falhas que a gente consegue enxergar nesse gráfico basicamente são falhas de frequências muito altas, né? Então são falhas de lubrificação, enrolamento e engrenamento na maior parte dos casos. Velocidade. A velocidade ela é uma derivada da aceleração. Então, através da mesma medida, né, nós aplicamos uma integração numérica e calculamos a FFT em cima do sinal velocidade. Aquela mesma onda bruta, ela é transformada de aceleração para velocidade em milímetros por segundo agora, né? E aí a gente vai fazer essa mesma aplicação aqui da FFT. O mesmo cálculo, só que numa onda diferente. Então a FFT, da mesma forma, cada pico desse gráfico indica um componente do equipamento que está sendo excitado. Por que a gente olha a velocidade? Porque a velocidade ela vai mostrar para a gente aquelas falhas mais grosseiras. Então, desalinhamento, desbalanceamento, folga mecânica, problemas de fixação de base, né? Então, são falhas mais visíveis, né? Igual o exemplo que eu sempre dou, você pega um pneu de um carro desbalanceado, você consegue ver a movimentação, né? Você consegue sentir aquilo na vibração. Uma falha no rolamento do cubo da roda do seu carro você não consegue nem perceber. Você vai ver quando o rolamento já quebrou, né? Então, nesse caso aqui, balanceamento, alinhamento, folgas, a gente vê em velocidade. E algumas coisas de relação, tá? Então, acoplamento, tensionamento de correias, a gente pega a falha por esse gráfico aqui. O gráfico do envelope, por que nós temos esse gráfico? O que é o envelope? O envelope, basicamente, ele é um cálculo que remove a onda principal da senoide, né? Então, vamos pensar que um equipamento ele tem uma frequência natural de operação, né? Então, um motor, por exemplo, ele pode operar 30, 60 Hz, né? Essa é uma operação normal, ela sempre vai aparecer na FFT. Só que como ela é uma onda muito grande, ela apaga, né? Ou ela faz com que a gente não veja as ondas menores, né? As frequências muito rápidas, né?
Então a FFT do envelope, ela faz com que a gente remova esse sinal fundamental, que a gente costuma falar também, e a gente consiga ver essas oscilações muito pequenas. Se vocês observarem, né, no gráfico de envelope, a marcação dele, apesar de ter também vários picos, né, ele é muito mais marcadinho, né? Então você tem muito mais excitações próximas umas das outras, tá? Diferente do gráfico de FFT de velocidade e aceleração, que a gente olha mais o início ou algumas partes específicas do gráfico, no envelope a gente aplica as etiquetas de falha, que a gente chama de rolamento ou de engrenamento, né? Então, como o rolamento e o engrenamento eles trabalham dentro da rotação principal, as harmônicas, né? Então, assim, as excitações elas têm múltiplos aqui, e através desses múltiplos a gente consegue verificar e aí confirmar até qual parte do rolamento está falhando. Então a gente marca as etiquetas de falha nesse gráfico. Então o gráfico de envelope ele vai confirmar para a gente se essa falha é de lubrificação, se é de rolamento ou engrenamento, né? Então aqui a gente tem a certeza de qual é a falha. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre os gráficos globais, né? Então lá dentro do Retina a gente tem a área de gráficos globais e a área de gráficos dinâmicos, né? O que são os gráficos globais? Se vocês observarem aqui no eixo X, que é a diferença grande é que eu tenho um valor de amplitude relacionado com uma data, com um tempo, né? Então, todo gráfico global ele é em função do tempo. O eixo X dele vai ser a variação de tempo, né? Nesses gráficos, a gente basicamente enxerga padrão de comportamento do equipamento. Então, como o equipamento está operando em campo, tá? Inclusive, um exemplo legal, se você pegar esses trechos muito próximos de zero aqui, muito provavelmente o equipamento está desligado, tá? Então, aceleração RMS é um dos primeiros gráficos lá. RMS é uma média, tá? É uma média quadrática que é aplicada em cima daquela senoide, tá? E ele dá uma ideia média de como está a operação do equipamento, né? Aqui a gente vai ver, por exemplo, se possíveis falhas de aceleração, né, que são aquelas de lubrificação e rolamento, se elas estão tendo uma evolução. No caso desse gráfico, né, a gente colocou aqui umas linhas de alarme e a gente pode ver que ele sempre opera abaixo desse alarme, né? Valores mais altos ou mais baixos podem indicar que o equipamento está trabalhando mais ou menos carregado. Velocidade RMS, então RMS de novo, aquela média quadrática, só que agora da velocidade. Da mesma forma que a gente integrou o sinal aceleração para fazer a FFT, a gente integra o sinal para fazer a RMS de velocidade. E aqui também a mesma ideia, o gráfico, amplitude em função do tempo, e aí a gente vai ver o padrão de operação do equipamento. Da mesma forma, pontos mais baixos indicam que o equipamento está desligado, né? Lembrando, em velocidade a gente pega as falhas de desalinhamento, desbalanceamento, folga e fixação, por exemplo, né? Ou tensionamento de correia também. E aí a gente consegue ver se essa falha ou se esse modo de operação está evoluindo para uma condição anormal. Aceleração pico da FFT. Basicamente, esse gráfico ajuda a gente a ver tendência da FFT. Uma vez por dia, o nosso sensor coleta e calcula a FFT de aceleração, velocidade e envelope. Então aqui ele vai mostrar para a gente como que o pico, quer dizer, o valor mais alto daquela FFT está se comportando. O interessante aqui é que o pico da FFT geralmente ele é baseado na fundamental, mas ele pode ser o maior valor independente da fundamental. Então, aqui a gente vai ver se o comportamento esperado no espectro está se mantendo ou se está em tendência de crescimento, tá? Esse gráfico também indica para a gente evolução de falha. Envelope de pico, então, da mesma forma, o pico que é calculado, né, quer dizer, o maior valor calculado na FFT do envelope, a gente traz aqui na série temporal também para avaliar comportamentos de tendência e de crescimento ou estabilização, ou até, no caso de um equipamento que passou por manutenção, a tendência é que esses valores estejam mais altos e com o tempo, né, após uma intervenção, ele cai, ele diminui.
Bom, pessoal, esse aqui é um exemplo, tá? Na Unipac, a alimentação do auxílio, então é um connect elétrico em campo. Só seleciona, vamos ver o dinâmico primeiro. Então, pessoal, diferente dos dados de vibração, né? Aqui a gente tem basicamente dois gráficos, tá? Aqui é uma senoide de corrente. Se você lembrar da senoide lá de vibração, você vai ver que essa daqui ela é muito mais organizada, mais bonitinha, apesar dela ter um pouco de oscilação. E aqui, basicamente, as três cores indicam fases, tá? Então aqui a gente está monitorando um motor trifásico, né? Então o esperado é que eles tenham uma defasagem, né? Então se você observar, eles têm enquanto um está começando, o outro está terminando, o outro está no meio, né? Então isso é normal, e isso inclusive é uma das coisas que a gente observa para ver se o equipamento não está com defasagem entre as fases. A defasagem entre fases pode fazer com que o motor, o equipamento pare de funcionar, por exemplo, tá? Outra coisa que a gente vai observar aqui nessa senoide da corrente, né? Aliás, é importante colocar que o nosso sensor hoje, ele só lê corrente, tá? Se o cliente perguntar para vocês, ele só faz leitura de corrente elétrica. Então, a amplitude, né? Basicamente, cada equipamento ele demanda uma certa corrente. Se o equipamento começa a ter um aumento dessa corrente, pode indicar um travamento ou algum tipo de problema, tá? Então, é uma das coisas que a gente avalia. E aí a gente pode avaliar tanto diretamente aqui na senoide, quanto nesse gráfico, que também é uma FFT, né? Essa aqui é uma FFT, é o mesmo cálculo, né, que é feito para vibração. Aqui a gente chama ele de harmônicos de corrente. Por quê? Porque diferente da FFT de velocidade, né, aqui não é esperado que você veja muitos outros picos aqui do lado. Na verdade, se começar a levantar picos aqui harmônicos, né, então esse pico principal geralmente é em 60 Hz, que é a alimentação da nossa rede aqui no Brasil. Então se ele começar a aparecer picos em 120, 180 Hz, é porque essa rede está com muita poluição, está muito suja, tá? E isso pode atrapalhar a operação de instrumentos da planta, né? Então, esse cara aqui mostra pra gente a amplitude da principal, a gente consegue ver sobre corrente, e caso tenham harmônicos, né? Então, caso tenham picos subindo aqui do lado, a gente tem ruídos na rede, né? Então, senoide de corrente, o AFFT da corrente ou os harmônicos que a gente chama. E aí no global, o que nós temos aqui de global na parte de elétrico, tá? E aliás é importante ter uma dúvida que muitos clientes têm, que é o seguinte: aqui a gente tem o gráfico de potência, corrente instantânea e consumo. Os gráficos aqui de consumo, eles são calculados através da voltagem que o cliente precisa preencher no cadastro do Retina, tá? Então, esse é um gráfico que se o cliente não preencher a voltagem, a tensão, esse valor não vai aparecer, tá? Então, é um valor calculado. Se o pessoal perguntar para vocês, esse valor é calculado, tá? É calculado baseado na corrente que o sistema está lendo, né, com o valor da tensão preenchida. Então, aqui ele tem a ideia de consumo, igual na casa da gente, né? Quanto que a gente está consumindo hora a hora aqui de corrente, de quilowatt-hora, né? No gráfico de potência, ele vai ver a potência usada pelo equipamento ao longo do tempo, tá? E aqui na corrente instantânea, basicamente é a leitura da corrente no momento em que o sensor fez a transmissão, tá? Então aqui são valores todos globais, lembra? Em função do tempo, data e hora, né? E a evolução fase a fase, né? No caso aqui, fase a fase aqui, fase A, B e C. E aqui nesse caso ele separa em potência aparente, ativa e reativa, tá? Esse valor de potência aparente, ativa e reativa é calculado também baseado no fator de potência que é preenchido pelo cliente no Retina. Beleza? Então basicamente dos dados elétricos é isso. Além de dados elétricos, a gente tem o connect de pressão, de vazão, de temperatura, que também são gráficos dinâmicos, gráficos globais, né? Esses gráficos globais são só em função do tempo, e aí nós chamamos esses gráficos em função do tempo também de telemetria, tá? Esses gráficos globais a gente não consegue fazer
predição de falha, mas a gente vai acompanhar a operação do equipamento e aí as linhas de alarme servem para saber se ele está operando dentro ou fora aí de parâmetros pré-estabelecidos. Beleza?